a serem descobertas. Se for possível, se nós descobrirmos tudo, no dia que nós levantarmos a última pedra do conhecimento e descobrimos conseguimos descobrir a última coisa a ser descoberta, não seremos nós deuses? Ô Léo, você que é engenheiro de materiais, né? Tem uma dúvida que eu sempre quis perguntar pra você. Eu via em outros podcasts e falava, mano, um dia eu vou perguntar pro Léo. Sim. Léo, no caso das pirâmides ali, você já deve ter estudado muitas soluções para aquilo dali ter acontecido, né? Você já chegou numa solução que você acha que é mais plausível? Ou, sei lá, foi até os gigantes lá que o pessoal coloca. Pra construir as pirâmides? É. Ué, mas você tinha milhares de pessoas trabalhando e você levou 15 anos pra fazer uma pirâmide, até eu construo hoje. Qual que é a dificuldade? Você acha que é tranquilo as pedras, tudo, naquele local? Não é tranquilo, né? Os caras usavam já mecanismos relativamente avançados na época pra você fazer. Tem coisas que não são muito fáceis. Uma pessoa que não tem conhecimento não é muito fácil fazer. Você fazer uma parede perpendicular à outra. Sabe? Não é uma coisa tão fácil assim de fazer. Então os caras já tinham mecanismos de geometria para lidar com isso. Um mecanismo simples, que se você ensinar para qualquer pessoa ela vai fazer, mas tem uma inteligência associada a isso. Então os projetos são legais. Você tem um padrão, por exemplo, de altura e base da pirâmide, que quando você pega, se eu não me engano, quando você pega a altura da pirâmide e você usa a altura da pirâmide como raio de um círculo, você dá um círculo que o perímetro desse círculo é o mesmo perímetro da base da pirâmide. Então tem umas relações matemáticas bem legais na pirâmide. E o resto você tem umas tecnologias que elas são bem conhecidas, que é as tecnologias para você quebrar pedra, que é utilizada até hoje. Do jeito que se quebrava pedra para você fazer os blocos da pirâmide, né? 4, 5 mil anos atrás, 4 mil e pouco, acho que são as mais antigas, o Stonehenge é mais antigo que a pirâmide mais antiga, são as mesmas técnicas utilizadas até hoje, tá? Você pegar instrumentos como sisal, introduzir de acordo com uma linha fazer a cunha, né? Isso, exatamente. E você tem características de clivagem dos minerais que eles quebram de acordo com o plano. Então é meio relativamente fácil de fazer isso aí. Você cria uma linha e vai batendo até que ele abre e atravessa, porque as pedras que são usadas, as pedras são materiais frágeis. As pessoas não sabem, quase ninguém sabe o que quer dizer um material frágil. Material frágil era confundido com fraco, tá? E material frágil não é fraco. Você tem material frágil absurdamente forte. O vidro, né? O vidro é um material frágil e não é muito forte, mas você tem aço ferramenta. Sim. Por exemplo, utilizado em brocas, aço rápido utilizado em brocas, que são materiais frágeis, mas extremamente forte. O que é um material frágil? É um material que não se deforma plasticamente. O que isso quer dizer? Quando eu vou fazer o chassi de um carro, uma estrutura de um carro, eu quero que ele seja o contrário de frágil. O que é o contrário de frágil? Dútil. Então isso quer dizer o quê? Que quando você bate, aquele carro amassa e ele absorve a energia do impacto. Entendeu? Amassando. Material frágil não amassa. Você já conseguiu amassar um vidro? Não. Aliás, é uma piada. Quando a gente trabalhava em indústria automobilística, entrava um cara novo, estagiário, a gente chegava pro estagiário e falava assim, ó, vai lá com o supervisor e pede um martelo de desentortar vidro. Você entendeu? A gente fazia essa piada. Aí o cara ia lá e pneu, então a gente tinha essas piadinhas. Vai lá, a gente mandava o cara falar, vai lá buscar o teto solar do Escort conversível. Entendeu? E o cara, nem pensa, ele vai, né? Então a gente fazia essas piadinhas. Então o vidro não entorta. A não ser que você aqueça ele, né? Ele não entorta, porque ele é frágil. Quer dizer que a energia dele, toda energia que você usa ali, ou ele resiste, ou ele forma fratura. Tá? Ele cria uma área. A área é energia. Então você usa essa característica da pedra, de ser frágil, para botar uma energia, e essa energia ser transformada em fratura. Então é relativamente fácil você criar blocos de pedra. E essa tecnologia é usada há milhares de anos, inclusive hoje. Você tem vários projetos arquitetônicos, isso está inclusive muito na moda, em lugares caros, né? Acho que quem usou isso aí foi até o Donald Trump, num dos prédios dele. Ele fez isso, que você pega pedras em lugares que você tem umas pedras ricas em minerais semi-preciosos, vamos dizer assim. Então você tem umas pedras vermelhas, verdes, super bonitas, que eles usam isso em arquitetura. A técnica que eles usam para cortar essas pedras, a técnica básica, né, até hoje é a mesma. E para carregar, Léo? Então, para carregar você tem inúmeras técnicas. Então se usava, por exemplo, troncos como rodas. E outra coisa, você tinha que lembrar que você tinha milhares de trabalhadores. Uma vez, eu passei por isso. Eu fui no forte
acho que no Guarujá, se eu não me engano, porque tem o da Praia Grande, eu tenho do Guarujá, acho que foi no Guarujá. E tinha uma prima lá da minha namorada que não ia muito com a minha cara na minha época. Não sei por quê. Não ia com a minha cara. Igual de parede, não ia com a minha cara nem a pau, né? E aí a gente tava lá no forte e o pai dela tinha levado uma rede, mas não tinha uma das cordas pra pendurar a rede. Aí ele estava com um barbante, que era festa junina, botando uns negócios lá e tal. E aí eu falei assim, não, você quer, eu faço a corda com barbante pra você. Aí ela, que não ia com a minha cara, começou a dar risada. O MacGyver. Como é que você vai fazer uma corda com um barbante? Aí eu, da toda a calma do mundo, falei, quanto você acha que seu pai pesa? Aí ela, 80 quilos, uns 80 quilos. Eu falei, tá, legal. Eu falei, quantos quilos você acha que esse barbante aguenta? Ela falou assim, no máximo 5 quilos. Eu falei, bacana. Aí eu dobrei o barbante, falei, então agora são 10, agora são 20, agora são 40, agora são 80. Resolveu o problema pra você? Falei, eu vou fazer mais do que isso. Tá? Então é física básica, né? Então você vê, eu com poucas dobras, eu já aumentei absurdamente a força, a resistência daquela corda, e fiz uma corda. E essa mulher era tão sacana que ela botou os filhos dela pra ficar pulando em cima da rede pra quebrar. Só pra quebrar a corda. E é legal que quebrou. Quando quebrou, ela começou a dar risada. Olha lá a sua corda. Né? Aí quando quebrou, que caiu, eu falei assim, olha lá, a corda que quebrou foi a original, a minha tá lá inteira. Quebrou a corda que veio e a minha não quebrou. Só que eu já sabendo, né, eu fiz a corda bonitinha, tal, né? Então, você vê, com poucas dobras, eu fiz um baita de um multiplicador de resistência com uma corda. Você bota milhares de homens, você multiplicou absurdamente a força, né? Então, se usava as cheias do Rio Nilo para você transportar, aí você tem empuxo, acabou, né? Você usava troncos de árvore como rodas, né? Isso, claro, demandou tempo, tanto por isso que as pirâmides levavam 15 anos para ficar pronto. Mas você tinha milhares de trabalhadores durante 15 anos. Você faz qualquer coisa. Quanto mais empilhar algumas pedras. Claro que você tinha que fazer rampas, isso é um baita trabalho. Você tinha que fazer rampas de areia para você levar as pedras mais para cima. Você tem vários problemas técnicos, mas tanto foram resolvidos que você tem, se eu não me engano, você tem por volta de 80 pirâmides no Egito. Se eu não me engano. Caraca. São muitas pirâmides. Desde a primeira pirâmide, que é aquela escalonada, né? Que fizeram, que não é a bonitinha, ela é pirâmide em degraus, que eles chamam, né? Até as pirâmides mais recentes. E cada um quis fazer uma pirâmide maior. Foram aperfeiçoando as técnicas, né? Sim. Você acha que é plausível também? Totalmente plausível. Foram milhares de anos. Só não aconteceu de... O Egito nem é a única civilização que fez pirâmide, né? Não. Tem os igurates na Babilônia, tem as pirâmides dos mexicanos, dos maias. Tem a pirâmide dos Ratanabá. Só pra você ter Só pra você ter uma ideia da escala de tempo e quanto tempo levou pra se desenvolver disso, a Cleópatra, ela tá mais próxima do iPhone do que da primeira pirâmide. Caraca. No tempo, a Cleópatra tá muito mais próxima do iPhone, de ter um iPhone, do que da primeira pirâmide que foi Mais construída. ou menos tem 2 anos pra trás, pra cada ano à frente da Cleópatra. Caraca, mano. Então foi muito tempo. Não foi, parece que foi do cara, vamos fazer. E começar. Não é assim, não. Não foi do nada, Foi um não. desenvolvimento grande, né, pra fazer. E tá aí até hoje, Tá aí né, até hoje. Lógico, pedras sempre. Mas o arenito não tá, né? O arenito que cobria as pirâmides não tá, né? Acabou. Porque aí você tinha muito mais resistência. A pirâmide não é. A gente vê ela mesmo, as últimas, a gente vê elas em degraus. Até publiquei um vídeo hoje sobre o plural de degrau lá no meu Twitter. E muita gente falou degraus. Degrauzão. Ela era branca com... Isso, ela era linda, com a ponta em ouro. Né? Ponto, E ela né? era lisa, não era em degrau. Ela era lisa. Né? Só que esse material que fazia ela lisa era um material de muito menor resistência. Né? Era uma espécie de um arenito, tal, que é uma areia comprimida. E aí isso foi pro saco. Tem um pouco do material original lá. As coisas eram pintadas, era normal estátuas serem pintadas, coisas. Só que a tinta foi embora, né? Por que vem o pessoal falar que aquilo foi uma nave alienígena com um ET dentro que fica com antena de 6G lá? Então, mas é um dos programas que há anos faz mais sucesso no History, esses programas que dizem que tudo é feito por alienígena. As pessoas gostam de teoria da conspiração. Porque eles pegam aquelas imagens assim, aí eles desenham, eles vê os antigos astronautas e tal. Mas eles também. Uma coisa, eu odeio esse programa. Odeio esse programa. Mas os caras são bons em fazer essas associações. Eles são bons. Eu acho um sensacionalismo sem nome. Não, mas o cara que Tem aquele doidinho com o cabelinho assim. E ele participou até de um filme. Eu vi ele num filme esses dias. Isso daí. Ele participou de um filme da Netflix aí. Eu acho que até um filme de Natal que eu achei bem legal. Saiu um filme de Natal, olha que bacana. Um filme de Natal com o The Rock,
e o Chris Evans. Olha que maravilha. Nossa. E pior que o filme é bom. E pior que o filme é bom. Eu falei, porra, é um filme do The Rock salvando o Papai Noel. Não dá pra ser ruim esse filme. Não dá pra ser ruim. Se eu não me engano, esse cara tá lá nesse filme. Só que os caras, eles são bons. E o cara que é meio besta, ele vai cair. Mas você já viu aquele meme lá da evolução do History Channel? Cara, eu já vi No comecinho era história mesmo. História mesmo, eu assistia muito. Depois virou a vida pessoal do Hitler. Sim. E depois virou alienígenas fazendo Só pirâmide. alienígenas. E o... Alienígenas do passado. E o Discovery é só gente pelada. É aquele que eu tenho horror também esse programa, que é aquele Largados e Pelados. Nossa, não. Dá uma agonia, né? Eu tenho horror esse programa, me dá desespero esse programa. Eu acho péssimo. Mas virou isso aí. E são programas de baixíssimo orçamento, que é tudo que a TV quer. Baixo orçamento que dá, e tem público. E o pessoal gosta quando você fala de céu, de alienígena, essas coisas todas, né? É porque as pessoas não conhecem, não entendem, né? Muita gente, você vê, por que muita gente acredita na Terra plana? E até tem muitos argumentos sobre isso. Por que o cara nunca vai chegar na verdade? Porque ele não estuda física, ele não estuda geologia, ele não estuda astrofísica. Ele estuda Terra plana. Então você já começou errado. Você vai estudar Terra plana, né? Lógico, é igual o cara que estuda marxismo. E aqueles mapas aqui, que eles têm um mapa aqui, tá o mundo, aí andou um pouquinho pra cá é Atlânticas, você já viu o mapa desse jeito? Isso é maravilhoso, assim. Já viu isso daí, Cogos? De onde eles tiram essas coisas Não aí? tenho a mínima ideia. Eu até tentei procurar um mapa desse pra colocar aqui. Atlântida, eu conversei com o professor Denis Xavier, que inclusive é um filósofo muito bom, não sei se você conhece ele. O Denão? É muito bom ele. E eu até não sabia disso, eu li os escritos da Atlântida de Heródoto. Eu achei que foi Heródoto quem criou o mito de Atlântida. E ele falou que não. Que, se eu não me engano, foi Platão. Que o primeiro que escreveu foi Platão. Isso era meio que normal no passado. As pessoas, tipo, inventarem história e colocar como verdade. Só que tem coisas tão bem feitas, os caras não eram burros. Os caras sabiam já. Tinham coisas tão bem feitas que você entende por que as pessoas acreditam, né? Tanto que as pessoas procuram Troia até hoje, né? A história de Troia, ela começa como uma ficção clara. A história de Troia, ela começa com Deus, né? Se você lê... A Ilíada é maravilhosa, né? Se você lê Ilíada de Homero, é maravilhosa. Mas ela começa com uma ficção clara. Ela começa... É uma história tão maravilhosa que mostra a estupidez do ser humano desde sempre, né? Não sei se você conhece a história do pombo de ouro. Não. Já viu essa história? Pombo de ouro? A maçã de ouro. Que eles da maçã, do pombo da discórdia. Isso! Aí conta a história que a Guerra de Troia teria começado com os pais de Aquiles. Queriam se casar e eles eram amigos dos deuses. Então eles foram se casar no Olimpo. E, claro, você vai casar, quem que você não quer no seu casamento? A discórdia. Então eles não convidaram a discórdia. A discórdia é uma deusa. Sim, você tem muitos sentimentos e adjetivos e tal que são incorporados em deuses. Então você tinha a discórdia como uma deusa. E eles não convidaram a discórdia. Mas porque eles não queriam. É óbvio, você não quer a discórdia no seu casamento. Só que eles não pensaram o seguinte: que se tem uma coisa que a discórdia é boa, é em criar discórdia. Entendeu? Verdade. Aí a discórdia ficou puta da vida. Falou, vocês não vão me convidar pro casamento? Calma Beleza. Aí. E ela é inteligente, a discórdia. O que ela fez? Ela pegou uma maçã de ouro e colocou em cima da mesa do casamento. E escreveu assim na maçã: para a mulher mais bela. Só isso. Aí as deusas chegaram, chegou a Afrodite, deusa do amor, da beleza, falou, opa, essa maçã é minha. Aí Hera, a esposa de Zeus, a deusa das deusas, chegou e falou, não, essa maçã é minha, e eu sou a mais bela. Aí chegou Atena, falou, não, eu sou a mais bela, essa maçã é minha. Aí as três chamaram Zeus, falou assim, Zeus, vem aqui, de quem é essa maçã? Aí Zeus... Não, foi o Paris. Não, Paris vem depois. Você tem razão, vamos chegar nele. Aí Zeus pegou a maçã e olha Zeus com a situação que ele ficou. Quem que tinha que ganhar essa maçã, em tese? A Afrodite, que é a deusa da beleza. Quem é a mais bela? A deusa do amor, da beleza. Quem tinha que ganhar era a Afrodite. Mas quem eram as outras duas que estavam reivindicando a Zeus, a maçã? A mulher dele. A esposa dele e a filha. Se ele der pra Afrodite, ele tá lascado. Né? Se ele der pra esposa, ele tá lascado com a filha, que ele já quase matou a própria filha antes dela nascer. Né, tem a história disso aí. Se ele der pra filha, ele tá lascado com a esposa e vai ficar como é que chama? Nepotista e tal, né? Sim. Então Zeus, que é tudo menos trouxa, viu Paris passando, sabia que Paris era meio trouxa, falou assim, Paris, eu tô ocupado aqui, tenho que sair, tá aqui, ó, decide aí de quem é essa maçã.
e Ele deu já rapou e o rapou gato. fora, né? Paris, que era irmão de Heitor, de Troia, ficou com a maçã na mão, e aí as 3 deusas queriam. Aí Afrodite chegou pra Paris e falou assim, ó, se você... Não, Afrodite não, Hera chegou pra Paris e falou, se você me der essa maçã, eu tornarei você rei da Europa e da Ásia. Paris não seria rei, porque rei seria o Heitor, o irmão mais velho dele, então é um puta negócio. É. Você ser rei da Europa e da Ásia, eu já aceitava isso aí, né? E aí chegou Atena e falou assim, ó, se você me der a maçã, eu vou fazer você herói de uma saga épica. Isso ia dar ele já como filho de rei, ia dar uma puta legitimidade pra ele ser rei. De qualquer lugar, sendo herói de uma saga épica. Né? Aí chegou a Afrodite. A Afrodite, pra mim, com a pior opção. Falou assim, ó, se você der a maçã pra mim, eu vou te dar a mulher mais bela do mundo. Só que Paris já namorava uma ninfa. Se eu namorar uma ninfa, eu não quero mais nada na minha vida. Eu já tô tranquilo. E outra, né? Entendeu? Tendo poder sobre a Europa e E a Ásia, Você pegava quem com tem quem você quisesse. É a pior. Né? pior... Era a pior oferta. Qual que o gado, do jeito que o Paris era. Paris era, Gadão não sei demais. se ele era Red Pill também, não sei. Gadão, qual que ele escolheu? Escolheu a de Afrodite. A mulher, burro. burro. A mulher mais bela do mundo. Mas ele é burro 2 vezes. Porque o que ele também não pensou? Você acha que a mulher mais bela do mundo ia estar solteira? Claro que não, né? Alguém já passou por nome, filho. É igual Já vaga passou de a pimenta. estacionamento. Igual- As melhores As são- Tá ocupado. Exatamente. Você acha que é só. Então qual era o problema? A mulher mais bela do mundo tava casado com um dos reis. Não lembro se era o rei ou se era o irmão do rei de Esparta. Era o. Era Como é que chamava ele? Menelau, o rei de Esparta. Isso, exatamente, com o Menelau. Só que ela prometeu e ela foi lá. Pegou a mulher mais bela do mundo, que era Helena de Esparta, não era Helena de Troia. Ia sair no banheiro, mas o cara virou Pode o ir quê? lá. Talarico. Tá rico. Ele foi lá, pegou a Afrodite, foi lá com ele, pegou a Helena e os dois raparam fora pra Troia. O espartano não vai aceitar assim. De jeito Que nenhum. chega um troiano, pega a minha mulher e Dá vai um- embora. Você entendeu? Então toda. Aí você vê que ela já começa toda a história, não tem como você falar que isso é verdade. Que os deuses, que isso e tal, ela já começa com uma história fantasiosa, né? E aí a guerra seria pra trazer de volta a Helena, que ficou conhecida como Helena de Troia, mas era Helena de Esparta, era espartana. Era casada com o rei de Esparta, né? E isso é uma história, eu acho, muito legal, assim, como... Porque imagina o seguinte, a pessoa te oferece a mulher mais bonita do mundo. Será que faz diferença a mulher mais bonita do mundo? Ou a 100ª mulher mais bonita do mundo? Será que tem alguma diferença entre a mulher mais bonita e a 100ª? De jeito nenhum. Não tem diferença. Se me der a 1000ª mulher mais bonita do mundo, então eu estou feliz, não preciso mais nada. Não precisa ser a número 1, né? Então, mas tem uma coisa do ser humano que é uma, né? E se tem várias histórias, não só bíblicas, e eu boto, diferente do que falou o pessoal do Podpah, que foi uma das maiores burrices que eu já vi. Qual E foi olha- que ele falou? E olha Qual que que foi a maior burrice burrice deles? os caras, né, falam aquilo lá, né? Mas teve uma burrice enorme que o cara, eu não lembro qual dos dois falou lá no Podpah, que ele fala assim, a Bíblia pra mim, É o Igão. é ele que falou, né? É um você, livro de um contar livro história. normal de contar a história com um chapeuzinho vermelho. É um livro. Meu, Isso você é bom. nunca passou perto da Bíblia pra você falar um absurdo desse. A Bíblia tem a melhor história já contada em toda a história da humanidade. É a maior história já contada é a história da Bíblia. Ela é incrível. O que eu colocaria mais perto da Bíblia é a história de Homero, que não foi só escrito por Homero. Homero pegou um monte de coisa e compilou. Foi quase o que aconteceu com a Bíblia. Agora, você colocar chapeuzinho vermelho perto da Bíblia, aí você tem um problema muito sério. E. Quem é que falou uma barbaridade Os caras do Podpah falou que a Bíblia é um livro comum como o chapeuzinho dessa? vermelho. Mas tinha que ser o Podpah, né, meu? E outra coisa, né? Se você for analisar. Ah, pode. Tem um Desculpa. autor que eu não vou lembrar o nome dele, que ele escreveu sobre o formato das histórias. Ele meio que traçou um plano cartesiano ondulatório Eu acho aqui. que eu já vi isso. Que é o da receita de como fazer a história de sucesso. É esse ou não? Não, Não? ele é mais a teoria literária mesmo. Ah. É que eu não tô lembrando o nome dele agora. Mas ele fez um plano cartesiano, assim, como se fosse uma onda. E ele falou que tem partes positivas e negativas da história. E aí ele fez a classificação de vários gêneros de história de acordo com o formato da onda. Então, ele vê que a Bíblia, ela tem um formato muito parecido com o da Cinderela.
Então você tem um começo que parecia muito promissor, depois você tem a queda do homem, igual a Cinderela, tudo que ficou órfã. Sim. Depois você tem o acréscimo de dons de Deus à medida que a coisa vai evoluindo, mas quando o homem rejeita os dons de Deus e rejeita o Messias, ele cai, né? E aí você tem a redenção, vem um redentor. No caso da Cinderela veio o príncipe. E no caso da humanidade vem o próprio Deus encarnado. Sim. Então, quando ele viu esse paralelismo entre a Bíblia e a Cinderela, chamou a atenção que a Bíblia era muito mais do que uma história. A Bíblia era alguma coisa que está ligada à natureza do homem, como ele se sente nessa terra. Sim. Tá muito mais arraigado na psicologia do homem. Sim. Então, aí depois ele foi falar de outros gêneros e tal. Mas ele fala que esse formato da Bíblia é o formato mais compatível com a nossa própria psicologia. Então, só aí você já acabou com o Podpah, né? Não, mas é que tá. Esse eu não tinha visto, acho bem interessante. Mas é quase uma comparação morfológica. E é bem isso, né? Porque você tá falando de onda. Então por exemplo, como eu pegar Júpiter e Plutão. Plutão agora é um exemplo que não é mais planeta, mas beleza. Como eu pegar Júpiter e Plutão e comparar, falar, os dois são esféricos e tal. Mas a complexibilidade de Júpiter é absurdamente maior que Plutão. E é mais ou menos também, isso tem que deixar claro, né? A complexibilidade da Bíblia dá nem pra comparar com a Cinderela. Não, né? Que é um A universo. profundidade das A lições morais que tem lá profundidade, dentro. sim. E se você for analisar, ele tem 63 mil conexões entre versículos e foi escrito em 15 séculos. Por Durante vários, 15 séculos. por vários autores Por mais ou inspirados. menos, no mínimo 40 autores. Então você vê, 63 mil conexões. Então coisas que profetas falavam lá atrás aconteciam e até acontecem Sim. até hoje, né? Se você for analisar, sei lá, do Mar Morto tendo peixe agora e outras coisas que vem acontecendo. Sim. Não, e diversas situações que a gente tem problema na vida, você vai lá na Bíblia e tem uma situação análoga. Tem. Entendeu? Que vai explicar sobre isso. Ela é bem legal. Né? Situações que de perda, situação de raiva. Eu gosto muito das histórias de Moisés, né? Das tábuas, dos bandeiros. Eu acho. É até engraçado. Tinha que ter uns. Aliás, tem um filme que dá uma zoada com isso, que tem um filme que chama. Eu acho que é a História do Mundo, parte 1, que é meio zoada. Eu acho muito legal, porque quando Moisés vai pegar as tábuas do mandamento, ele vai 2 vezes, né? Você sabe isso mais que eu, né? Ele vai uma vez, e aí quando ele volta, ele fica 40 dias lá, né? E aí quando ele volta, ele vai lá pra pegar os ensinamentos de Deus, né? Aí ele volta, aí os caras estão idolatrando o ídolo, Batendo, os cara cansaram. fazendo bezerro de ouro. Os caras cansaram de esperar 40 dias. Aí eu fico me imaginando, eu no lugar, né, dele voltando, falando, não, peraí, eu devo ser um otário mesmo, né? Eu achei assim, quer dizer que eu subo na porra dessa montanha, fico 40 dias lá, escrevendo em pedra, pra eu voltar aqui. Tanto que ele quebra as tábuas e por isso que ele tem que voltar depois. Não, e fora isso, a população dele ali já viveu muitos milagres, né? Pô, Sim. Na Bíblia diz que Deus mandava uma coluna de nuvem para proteger do sol e à noite uma coluna de fogo. Fez abrir o mar todo, eles passaram, matou o faraó. E eu acho legal, porque você vê esses especiais que o pessoal da Porta dos Fundos faziam. Eu acho ruins, porque é sempre zoando Cristo, e não é por zoar Cristo, não tem problema nenhum. Eles são muito... Não, mas é que assim, tem tanta oportunidade ali pra você fazer piada com a Bíblia. Essa história mesmo de Moisés voltando com as tábuas é maravilhoso. Essa história, dá pra você fazer uma puta do esquete de humor com isso aí. Mas por que os caras não conseguem? Porque a intenção deles não é fazer humor. É denegrir. É denegrir a imagem de Cristo. Que é impossível. Mas... Eles poderiam pegar alguma coisa que tem um fundo de verdade e fazer umas piadinhas, dá pra fazer. Não, dá pra fazer piada pra caramba com a Bíblia. O cara que lê, sério, você faz piada pra caramba com a Bíblia, mas um monte. Tanto que foi feito, tem essa história, que esse humor um pouquinho mais inglês, tipo Monty Python, sabe? Né? Tem um humor assim que eu nem acho tão legal. Mas tem um filme que, se eu não me engano, chama A História do Mundo, parte 1. E não tem a parte 2. Até isso aí é a piada, entendeu? Chama a parte 1. E eles zoam. Desde a época. Zoa desde dos pictogramas, dos caras desenhando na pedra. Aí fala, e surge na humanidade o primeiro artista. Aí fala assim, e com o primeiro artista
surge, aí mostra atrás o cara sentado assim, o primeiro crítico, o cara tipo olhando, entendeu? E aí eles zoam com Moisés, zoam com a Bíblia, tá ligado? É muito legal. Mas por que não é engraçado o do Porta dos Fundos? Porque eles não querem fazer humor, eles querem ofender. É lacração ateia. Ele quer ofender. Não é do Monty Python aquela que Moisés desce com 3 tábuas, né? Não, esse é desse que eu tô falando, eu acho que esse é da história do Ele mundo. fala, pessoal, tá aqui os 15 mandamentos. Isso. Aí ele deixa cair 10. Uma cai que não. Tem aqui os 15, 10 toda vez. É isso aí mesmo. Essa é a história do mundo, parte 1. É legal, vale a pena. É antigo pra caramba. Eu gosto de assistir uns filmes antigos. Outro dia eu até falei no podcast que falei com o pessoal da Liga Nerdola lá. Eu assisti um filme que acho que ninguém conhece esse filme, que chama Hércules em Nova York. Eu acho que é o primeiro filme que o Arnold Schwarzenegger fez, de 1969. Caramba, nossa. Quando o homem chegou na Lua. Cara, você quer ver o que um ator ruim assiste esse filme? Cara, mas isso eu até pago o pau pro Arnold Schwarzenegger. Ele continuou. Eu não acho ele um ator ruim, eu acho ele um ator bom hoje. Né? Não é o Robert De Niro, né? Mas é um ator bom. Só que, cara, como ele evoluiu, ele era muito, mas muito. Ele, pra ser ruim, ele tinha que melhorar muito. Mas assim, ele não tem expressão, ele tem. Assim, esse filme ele é tão ruim em tudo. Mas era isso mesmo. E assim, ele era tão ruim, esse filme é tão ruim que você não consegue parar de assistir. Você fala, não, eu vou ver onde esse negócio vai dar. Você é de tão ruim que é o filme. Mas vale a pena, é um filme que vale a pena assistir. Mas tem muito caso de gente que foi ler a Bíblia pra tentar refutar e se converteu. Sim. Porque a coerência interna da Bíblia e as referências cruzadas... Nossa, muita coisa, né? Realmente mostra que existe um plano divino desde os primeiros autores, desde Salomão ali até João Evangelista. Todos foram inspirados pela mesma verdade. Então é isso que o Podpah não consegue entender. Então, eu já falei sobre isso, né? Eu acreditava assim muito, eu não sei direito no que eu acredito, pra falar a verdade. Mas eu acreditava assim, que tinham pessoas mais ou menos como Homero. Homero não escreveu, toda aquela história da Ilíada, da Odisseia, não é dele. Ele provavelmente pegou histórias extremamente famosas, que já existiam, histórias muito, sabe, interessantes, e ele compilou. E ele fez um grande compilado e tal. Porque se você ler tanto a Ilíada como a Odisseia, é muita genialidade pra uma pessoa só. E é tipo a Bíblia, é muita genialidade para uma pessoa só. Se você pegar o Novo Testamento, em tese tudo vem de uma pessoa só, que é de Jesus Cristo, né? É muita genialidade. Então eu ficava pensando, meu Deus, acho que, principalmente o Velho Testamento, muitas pessoas muito inteligentes, eu acho que entenderam coisas que as pessoas, eu pensava isso, entenderam coisas que os outros não iriam entender, coisas físicas, científicas, que ele teve que colocar num contexto sobrenatural para os outros, porque aquilo dá certo, as pessoas tinham que seguir aquilo, mas ele tinha que convencer os outros. E se ele tentasse explicar por termos físicos, ele não ia conseguir. Então ele tem que explicar por termos sobrenaturais. Porque é muita genialidade na Bíblia, entendeu? É muita genialidade. Mas o nível de complexidade da Bíblia é muito maior que o da Ilíada e mantém a coerência. Sim, não discuto isso. Não discuto isso. Eu tô falando assim, o que a gente teria na literatura de um pouquinho mais próximo, talvez seria Homero, mas não, pelo amor de Deus. Aí que eu digo, por mais que Homero seja um gênio, tenha se inspirado em outros gênios, mas a Bíblia só pode ser obra do Espírito Santo mesmo. Né? Por conta disso, o Léo tá... Não, porque eu penso assim, tem muita gente... Eu tenho uma frase que é minha, eu já falei essa frase em podcast, e eu vou falar de novo, tá? Eu falo assim, Deus está debaixo da última pedra do conhecimento. É uma frase minha isso, uma coisa que eu acredito. Tá? Eu falo, Deus está debaixo da última pedra do conhecimento. Então imagina assim, nós temos capacidade de aprender. E nós estamos cada vez aprendendo mais. Então a gente consegue chegar no espaço, soltar satélite, a gente, né, faz chapa de raio-x, a gente se comunica com o mundo todo instantaneamente, né? Sim. Então a gente está cada vez mais descobrindo os segredos do universo. Imagino que uma época, um certo momento, a gente vai conseguir evoluir o nosso próprio cérebro, talvez junto, mesclando isso com a computação, né? E cada vez a gente vai ter capacidade de aprender mais, aprender mais, aprender mais, aprender mais, né? O universo não é infinito, ele é finito. Você tem um número de coisas a serem descobertas. Se for possível, se nós descobrirmos tudo, no dia que nós levantarmos a última pedra do conhecimento e conseguimos descobrir a última coisa a ser descoberta, não seremos nós deuses? Porque aí tem gente que acha que a gente não pode, que Deus, né? Mas se eu sou filho de Deus, por que eu não posso ser também um Deus como ele? Entendeu?
Porque nós temos um hiato ontológico aqui entre o criador e a criatura. Sim, mas é que tá, não é criador e criatura. Eu entendo, mas não é um criador e criatura como eu crio essa garrafa. É do criador e criatura no sentido de eu ser filho de Deus. Se você é filho do seu pai, geneticamente você tem todo o potencial pra ser como seu pai. Aí é Lúcifer, né? Sim, Lúcifer mas que ser Será que- Deus. Será que eu tô sendo Lúcifer? É, Não, Não, Lúcifer mas não é querendo ser Deus, não é, você entendeu? Não é querendo Entendi. tomar o lugar de Deus. Porque Sim. eu acho que Deus, ele não tem essa prepotência de falar, não, ninguém pode ser igual eu. Eu acho até que ele quer que seus filhos evoluam até ser como ele. Ou não? Será que não? Não, é claro que Deus quer que nós evoluamos e sejamos igual a ele, não igual a ele em magnitude, que isso é impossível, mas os santos para entrar em comunhão com ele, puros, capazes de viver uma vida na plena graça dele, né? Mas existe um hiato intransponível, que é o fato de que ele é o nosso criador, ele nos criou a partir do nada, e nós somos criatura. E é impossível que a criatura seja igual ao criador, senão o criador seria ela. Então tem uma questão lógica, que eu nunca vou ser igual ao meu pai, porque meu pai é meu pai, eu nunca vou ser meu próprio pai. Mas Bom, você não acredita, por exemplo, em Exterminador do Futuro, que possa acontecer que a gente crie máquinas de inteligência artificial que elas possam superar a gente? Você Elas não acha podem- que isso pode ser possível? Não, eu Porque aí acho a até criatura possível. vai superar o criador. Não, eu acho possível que as máquinas sejam programadas por alguém mal intencionado para se voltar contra a humanidade. Isso pode acontecer. Mas superar a gente, criar consciência e Nos não superar superar. em consciência e inteligência não, porque ela é participada por Deus. Ela é algo, uma perfeição divina que nos é participada pelo fato de nós termos uma alma racional, coisa que a máquina nunca vai ter, e nós nunca vamos criar uma máquina assim porque não somos deuses. Então, isso é a minha grande dúvida hoje, porque eu acho que a gente está indo muito nessa direção. Porque a inteligência artificial está evoluindo assustadoramente. Com machine learning, né? Entendeu? E outra, e se ela cria consciência, vamos supor que ela cria consciência. Primeiro, como que se identifica uma consciência? É. Né? Eu não sei nem, tem um filme que fala sobre isso. Não tem até uma conversa que eles colocaram, acho que até no Facebook, 2 robôs pra se conversar. Aí eles começaram a falar numa linguagem, aí eles desligaram porque ficaram com medo delas. E começaram a conversar numa linguagem É, própria. tipo, numa linguagem Tem um própria. vídeo sobre isso, mas é bem um marketing isso que eu vi, né? Eu vi um vídeo que parecia que era verdade. Não É. sei se é verdade, né? Eu vi um vídeo, Sim, inclusive, certo. recente sobre isso aí. Invista em prata com a Real. Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo